Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje aqui a gente está comemorando o aniversário do Centro Espírita, 60 anos. A gente vai falar sobre Paulo Dimas e Madalena em canção. Eu vou começar aqui um bate-papo sobre a nossa juventude aqui, como foi o início aqui no Centro Espírita. Cada um vai falar um pouquinho da gente, mas primeiro a gente vai fazer a prece inicial, ok? Vou ler a página aqui, do Calendário da Luz, Chico Xavier. Assegurando o progresso, o trabalho educativo estende-se no mundo em todas as direções. Escolas primárias, colégios de instruções complementares, faculdades superiores, cursos de formações técnicas, corporações de ensino profissional, academias de arte, estabelecimentos para a divulgação das ciências sociais e econômicas, aulas de pós-maneiras, institutos de eugenia, círculos de cultura ligados aos diversos departamentos de atividades humanas. Entretanto, organizemos o tempo espírita, levantemos o tempo espírita, sustentamos o tempo espírita, prestigiemos o tempo espírita, porque se as religiões tradicionais, muito louvavelmente, administram esperança e consolo somente a doutrina espírita, estudando a encarnação e a sobrevivência individual, além da morte, a mediunidade e a comunicação dos espíritos, a necessidade das prestações de serviço espontâneo ao próximo e a fatalidade da evolução, a responsabilidade de viver e a divina justiça da consciência de cada um é em si e por si a religião natural de Jesus, traçando o rumo certo, ensinando a viver. Vamos fechar nossos olhos e agradecer um pouquinho a esse momento. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez em comemoração do aniversário tão especial para esta casa, para todos nós aqui, encarnados e desencarnados. Que conduza meus amigos aqui a realizar um bom estudo e transmitir paz, alegria, felicidade em cada um desses corações aqui presentes. Ampare todos nós, hoje e agora, Senhor, que assim seja. Como eu falei com vocês, a gente vai falar um pouco sobre como a gente chegou aqui na Casa Espírita. Eu vim através do trabalho. Eu comecei participando do grupo Jovem Sábado, que tinha aqui. Aí eu já fui convidado para trabalhar aqui na biblioteca, aí fui participando dos encontros, aí depois eu fui participar da juventude e me inseri ao meio dos trabalhadores. Hoje eu estou evangelizando as crianças aí, primeiro e segundo ciclo. Essa é uma experiência muito valiosa para mim. Eu vejo meus amigos também trabalhando no meio do movimento também. Fala um pouquinho, João. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Eu cheguei aqui, envolvido mesmo com o movimento espírita, foi desde quando eu nasci. Eu sou daqui desse centro basicamente desde quando eu nasci. E comecei a trabalhar aqui realmente na arte, tocando violão. Tinha muita vergonha de início, mas a gente vai, né? O trabalho tem que ir, senão você não vai de qualquer forma. E eu comecei em eventos, o primeiro evento foi com o Jess, se não me engano, e de início eu queria voltar para casa. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui, cara? Eu não acredito nisso. Eu chorava, era pequeno, eu tinha, sei lá, quantos anos, acho que era 9 anos. E depois da segunda vez que eu fui, eu falei, não saio daqui nunca mais, que é uma sensação maravilhosa. E comecei também a trabalhar aqui, né, como dirigente, né, daqui do nosso centro. E se Deus quiser, né, vamos para cima. É isso. Fala aí um pouquinho, Marcelo. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Estão todos me ouvindo bem? Que bom. Bom, gostaria de dizer, antes de contar um pouco sobre a minha história, a felicidade
felicidade e a gratidão que eu tenho de estar aqui ocupando esse espaço e desde já agradecer, né, as possibilidades de estarmos aqui conversando com vocês sobre esse tema tão importante. Eu sou espírita desde que nasci, mas infelizmente não tinha conhecido esse centro até pouco tempo atrás. Foi durante a pandemia, na verdade, que eu conheci, inclusive fiquei um bom tempo estando nesse centro apenas de forma online. E aí, para mim hoje, né, poder ver esse espaço, até Gabriel me mostrou lá em cima que eu nunca tinha ido, então assim, é muito gratificante. Eu entrei pelo processo de fisioterapia num período, acho que foi início de 2021, então já tenho mais de um ano aqui na casa. E era um período que estava difícil, e aí as pessoas daqui me cativaram de uma forma muito rápida. E aí quando eu vi, eu já estava totalmente envolvido, entrei para a juventude, sexta-feira à noite, estou agora também na reunião mediúnica. E eu só não estou aqui todos os dias porque eu tenho que me dividir entre dois centros, que é o meu centro original, assim, que eu nasci, que é o Centro Espírita de Caridade em Realengo. Então eu fico como agente duplo e é incrível, é ótimo, e eu fico muito feliz de estar aqui, assim, realmente não só o centro em termos de atividades, né, mas as pessoas daqui realmente me fizeram sentir muito à vontade, né, e me fazer ter vontade de estar num segundo centro, né? Eu acho que isso significa muito para a minha vida e para o espaço que esse lugar representa para mim. É isso. Boa noite a todos, eu acho que todo mundo já me conhece aqui. Mas primeiramente, além de explicar a minha história, eu queria passar uma mensagem para vocês que tudo é no tempo de Deus, né? Tudo é no tempo e a vontade de Deus. Eu estava esperando que hoje, essa semana, eu estivesse em repouso por conta de uma cirurgia que eu tenho que fazer. Então, há 3 semanas atrás eu falei, não quero participar disso não. Eu tô afim, quero estudar. Aí a Rose falou, não, você vai participar sim, pede para Deus, pede para te amparar para que você esteja aqui. E hoje eu estou aqui, muito grato e sei que a gente vai progredir, evoluir moralmente quando a gente trabalhar para o plano bem, né? Então, estou muito grato a Rose por estar aqui comigo e ter me influenciado, e meus amigos também por estarem aqui, e aos meus pais também, né? Mas eu sou espírita desde que eu nasci e sempre participei da evangelização. Depois de há uns 6 anos atrás, eu comecei a participar dos congressos espíritas da juventude, mas há uns 3, 4 anos eu comecei a trabalhar ativamente no movimento, né? Como evangelizador, primeiramente do maternal e hoje em dia do primeiro ciclo. Estou aqui no meu segundo estudo hoje, é uma ONG nova, e é isso. Esse é o problema. Pessoal, o estudo vai ser dividido em partes. O Marcelo vai falar um pouco de Paulo e o Gabriel vai falar sobre Dimas. Eles vão se dividir em Dimas e Madalena, cada um vai falar um pouquinho. Aí o Jonathan vai fazer a cantoria aí com a gente e vai passar as músicas dele pra lá. No deserto das incompreensões, o amor de Deus a nos chama, a nos levantar das lutas humanas e enxergar lágrimas de um mundo afã. Ainda mais como um portal de luz, o inovitável tecelão vai se encantar quando o são celeste se curvar ante o seu mestre se ofuscar com a luz amiga e entender a razão da vida em mim. Palavra em harmonia,
canções maestramente entoadas por anjos de esferas sublimadas, ao clarão que ofusca o sol compadecido, inspirado a ler. Percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos, de todos os irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus, que amor, pois tu és o meu vaso escolhido. Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro se doa. Bom, que música, né? Primeiramente as palmas para o Jonathan. Se deixasse, a gente podia ficar só ouvindo ele, tava bom, né? Não falar nada. Mas assim, a música, ela diz muito, né? E assim, a gente está trazendo essa oportunidade de uma palestra cantada, né? Da juventude estar aqui falando, porque a gente entende que a arte, ela sensibiliza, né? Então, é um formato muito importante da gente se tocar. Eu acho que um convite que a gente faz, né, e o Gabriel, quando está conduzindo essa parte, é um convite a vocês abrirem não só as mentes, mas os corações também, para a gente se tocar por essas histórias, né, que fazem parte dos mentores da casa, que tanto enriquecem, né, a nossa experiência aqui na Terra. Mas vamos lá. E aí eu queria destacar um trecho, porque essa música, ela representa, né, a passagem, a transformação de Saulo, não ele, de Saulo em Paulo, né, em Paulo de Tarso. Então a gente tem, em Damasco, num portal de luz e inovidável, o tecelão vai se encantar com a visão celeste e se curvar ante o seu mestre, se ofuscar com a luz amiga e entender a razão da vida em fim. Então, quando a gente entende a história de Saulo, né, na época, ele fazia parte de uma família com uma tradição muito rígida dentro, né, da noção mosaica, da lei de Moisés que vigia na época. Então a gente entende que nesse momento, em Damasco, ele vai, né, ele busca esse caminho para, na verdade, continuar a perseguição dele, né, aos cristãos. E aí ele, nesse caminho, se depara, então, né, como a gente conhece já um pouco a história, com uma visão de Jesus, que a gente não precisa nem dizer, né, o que é. Então essa luz, esse magnetismo dele, simplesmente cega, né? Então Saulo, ele deixa de enxergar diante da luz que Jesus representa naquele momento, né? E Saulo, que criticava muito, um carpinteiro, não fazia ele, né? Uma pessoa, um doutor da lei, né? Então uma pessoa que tinha um conhecimento, então ele achava que o Messias viria de um lugar, né? Enfim, muito diferente é como ele colocava um pobre carpinteiro, uma pessoa que não tinha um conhecimento, né, intelectualizado da forma como se entendia na época. E aí, quando aquele magnetismo é tão forte, isso mexe e abala totalmente as estruturas de Saulo. Então, esse é o grande marco que faz com que Saulo passe, né? Claro que a nova nomenclatura não é logo após isso, mas é esse marco na vida de Saulo que transforma ele em Paulo de Tarso. E aí quando ele se depara com Jesus, Jesus então pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque essa perseguição que Saulo fazia era assim, com bastante persistência, ele não era certo, não, ele perseguia mesmo, a ponto de, infelizmente,
ele acabar perseguindo um companheiro que fazia parte do caminho, né, que era Estevão, e aí isso tem muito bem claro na obra Paulo Estevão, que era uma pessoa que tinha o dom da palavra, que conseguia trazer, né, os esclarecimentos dentro dos ensinamentos de Jesus. Só que quando ele consegue, né, para ele uma vitória, condenar Estevão à morte, ele descobre depois que a sua amada, né, Abigail, na verdade era irmã dele, que na época em que eles eram irmãos, né, antes de se separarem, se chamava Gesiel. Então, assim, o nível é: Saulo mata o irmão da amada dele. E ele se arrepende ali na hora? Não. O que ele faz? Ele se afasta de Abigail. Ela, que acabou de perder o irmão, tenta ainda ficar com ele, e ele fala: eu? Com uma moça que é irmã de um cristão, de um propagador da mensagem do Cristo? E aí ele se desfaz do vínculo de Abigail, e é nesse momento da vida dele em que ele vai para Damasco, atrás de Ananias, né, que era também um cristão. Então ele tinha acabado de perseguir, condenar uma pessoa à morte por propagar a mensagem do Cristo, e estava indo atrás de Ananias para perseguir de novo. E aí Jesus, né, ele se coloca nesse caminho e pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí vem, né, um diálogo muito emocionante, né, e Saulo sem enxergar, já com essa luz que ofuscava, né, como nos diz a música. E aí ele começa quando ele vê que Jesus representava isso tudo, ele fala: Senhor, Senhor, o que queres que eu faça? Uma frase muito famosa, né? E aí depois ele vai, né? E quando ele ficou cego. Ele ficou cego até o final da vida? Não. Quem que curou a cegueira de Saulo à época? Ananias. A pessoa que ele buscava perseguir, a pessoa que era o destino de perseguição dele nessa viagem, é a pessoa que cura, né? E por que a gente está falando disso? Porque a gente entende que todos nós temos os nossos momentos de dificuldade que nos fazem a tomar atitudes que nós que temos noção do espiritismo, a gente já sabe que não é o ideal. Mas para Saulo, ele fazia o que era de acordo com o que ele aprendeu, de acordo com aquilo que ele achava melhor. E eu fico pensando, se ele teve condições de ir desse espaço para outro, né, se ele conseguiu ir de Saulo para Paulo, o que nos impede? O que está faltando para a gente? Né? E acho que a grande pergunta é: Jesus ainda não apareceu para a gente? O que está faltando para a gente? A gente vai ter que estar cego de verdade, igual Saulo? Eu espero que não, né? Então, assim, só para a gente refletir um pouco sobre esse encontro com Jesus, não aconteceu ainda nas nossas vidas? E aí, isso se deve, né, ao fato da gente não estar aberto a isso, ou de Jesus de fato não ter estado ali para nós nessa encarnação? Então, para a gente refletir. E aí eu queria trazer 4 perguntas, eu não sei se vocês estão conseguindo ver bem, mas eu vou ler. E assim, o objetivo é que vocês escolham uma das perguntas que mais toquem vocês. Então, assim, que ou deixem vocês nervosos, ou deixem vocês tranquilos, a emoção que for, o que mais despertar uma emoção em vocês escolhem. Então, a primeira pergunta é a seguinte: o que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Segunda pergunta: como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? Que providências adotar contra o desânimo destruidor? Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? São 4 perguntas que vocês podem ler, né, se vocês estiverem conseguindo, mas eu queria que você vou dar 5 segundos para vocês escolherem a pergunta que mais toca vocês, que mais desperta alguma emoção, mesmo que vocês não saibam qual é, não tem problema, vocês não vão ter que explicar, tá? Então qualquer coisa que a gente escolher. Todo mundo já escolheu? Sim? Nem todo mundo fez que sim. Não sei se é porque todas estão tocando, espero que seja isso, todas estão boas, né? Quem escolheu, só levantar o braço, tá? Quem escolheu a pergunta 1? Quem escolheu a pergunta 2?
Vai. Uma só. Às 4. Às 4? Tá bom. A pergunta número 3. Danadinha essa pergunta, né? E a pergunta número 4? Ai, que ótimo. Cada um teve gente para todas as perguntas. E de onde que vem essas perguntas? Alguém sabe? Essas perguntas, elas foram feitas por Paulo, né? Por Saulo, à época, para pessoas muito especiais. Depois que Saulo, né, Paulo, aí eu vou falar Saulo, vocês já entenderam que é Paulo, né? Só para não ter que ficar falando de dois nomes toda hora. Quando ele chega, né, na mistura a seguir dele, ele começa a se dedicar às obras do Cristo. Então ele começa, né, a auxiliar os irmãos, como a música mesmo diz. E aí, o que acontece? Todo mundo adora, fala, ei, viva Saulo. Não. A própria família, os próprios amigos lá da cidade dele, de Tarso, abandonam ele. Porque é como se fosse uma traição aos costumes, às tradições daquela família que prezava pela lei mosaica. E aí, diante dessa dificuldade, diante de todo esse desespero, né, que ele sentia, ele faz essas perguntas a Abigail, né, que já havia falecido. Após ele sair, ela falece, e ele encontra Abigail junto com Estevão, os dois irmãos, né, na época de Gesiel. E Paulo faz essas perguntas a Abigail e ela dá aquela resposta muito famosa que a gente vai ver aqui para cada uma dessas perguntas, né? Então, para a pergunta número 1, para quem escolheu, a resposta que a Abigail dá é muito complexa, assim, uma resposta longa, assim, né? Super difícil de entender. Ama. Para a pergunta 2, como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço por Jesus Cristo? Trabalha. Que providências adotar contra o desânimo destruidor? Espera. E essa espera não é uma espera de você ficar assim, então vou ficar aqui deitado, que aí não, é uma espera ativa. Né? Só para ficar claro que essa palavra no português às vezes tem esse duplo significado. Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Então, justamente nesse momento que ele tem essa dificuldade com as pessoas da família, mais caros que abandonam ele, e aí a Abigail nos responde: perdoa. Passa, né? Vamos acabar de esperar perdoar. Por que a gente não pensou nisso antes? Não é tão fácil assim. Mas essa resposta, ela já nos vem apontar para esse esclarecimento que é trazido por Abigail para essas dificuldades. Porque quando nós decidimos ser cristãos, assim como Saulo decidiu, esses questionamentos aparecem. Não aparecem? Quando a gente decide vivenciar o Evangelho, quando a gente decide, né, não é estudar, ler e decorar um capítulo, não. Quando a gente bota em prática aquele conhecimento, essas perguntas aparecem. Né? Então, a história de Paulo nos auxilia a construir essas ferramentas, esses recursos para a gente lidar diante da dificuldade que aparece. E Paulo, né, depois, principalmente, que já havia, né, se percebido dessa forma, como Paulo, ele mesmo fala que assim, ele errou e é isso. Só que a gente não pode se apegar, olha a transformação que ele foi capaz de fazer. Imagina se ele ficasse na cabeça, mas eu persegui os cristãos, mas eu matei Estevão, mas eu fiz isso. Ele ia conseguir chegar ao lugar que ele chegou nessa encarnação que a gente está. Só queria uma chance de voltar e fazer tudo outra vez. Só queria uma chance pra mudar os caminhos que trilhei. Minha vida foi de crimes, eu bem sei, mas minha alma arrependida hoje está. Pois ao ver a morte ali, logo ali, desejei tudo mudar.
estava o rei, carregando a sua cruz. Sua história eu conhecia, sobre ele eu ouvi. Aquele homem ao meu lado era Jesus. O reino de Deus ele prometia a todos quando a pregar. Um reino de paz e alegria que eu desejava alcançar. Em seus olhos ao olhar vi a esperança, e uma coragem em mim se apossou por inteiro. Senhor, Senhor, lembra-te de mim quando entrares em teu reino. Ele me ouviu, ele me olhou, e seu olhar me abençoou. E sua voz ecoou em meu ouvido. Em verdade, hoje eu te digo, estarás comigo no paraíso. Em verdade, hoje eu te digo, entrarás comigo no paraíso. Oi, gente, tudo bem? Então, meu nome é Gabriel Soares e eu tive o prazer de ser convidado para falar um pouco sobre um dos patronos da nossa casa espírita, esses patronos incríveis e tão memoráveis para a nossa história, principalmente para a nossa doutrina e, claro, para nosso centro espírita, né? E hoje eu tive a honra também de falar sobre Dimas e quem foi Dimas para a gente, né? Então, para a Igreja Católica, o Dimas ele foi considerado o bom ladrão. E por que tem esse termo, né, bom ladrão? Será que realmente existe um bom ladrão, um bom criminoso? Mas é só realmente algo para causar um impacto justamente na história dele. Então, Dimas, enquanto encarnado, ele foi incriminado pelos seus crimes e, claro, né, escolheu pela vida do roubo, do crime, para justamente conseguir algum benefício quando ele praticava esses seus crimes, esses seus importunos contra alguém, né? E para a gente se basear ainda mais, tornar esse estudo ainda melhor, né, um pouco mais incrível, eu separei aqui alguns trechos do livro de Divaldo Franco, pelo espírito de Amélia Rodrigues, que é o livro Até o Fim dos Tempos, em que o Dimas, em uma parte desse capítulo, que é o capítulo 3, que fala justamente sobre a história de Dimas, né? Mas esse capítulo ele fala mais sobre, não a história desde que ele nasceu, né? Mas ele fala mais justamente desde o momento que ele foi crucificado, né? No momento da crucificação, que ele foi, ou melhor, condenado pelos seus crimes. Então, quando a gente pega aqui nesse capítulo, nesse livro que eu falei para vocês, foi na juventude que se iniciara na rapina, unindo-se a outros desordeiros e atirando-se aos abismos do crime. O instinto da mãe havia percebido a mudança do filho e advertira 1000 vezes, sem que ele se resolvesse por qualquer mudança real, embora não lhe confirmasse as suspeitas. Quando se tornou notória a sua infeliz conduta, ele lhe prometera e à noiva Esther que aquela seria a sua última viagem às terras fabulosas do Além-Jordão, para poder oferecer-lhes a segurança de um lar honrado após consociar-se e construir a família. Então, Dimas ele teve suas escolhas justamente e principalmente nessa vida criminosa para ele proporcionar uma vida melhor, tanto para ele, tanto para sua noiva Esther e principalmente para sua mãe, né? Que ele admirava tanto a sua mãe, mas que pelas suas más escolhas ele não pôde oferecer a ela o que ele realmente tinha como objetivo, né? E com isso ele foi condenado. Então a parte assim mais impressionante, infelizmente um pouco desumana, mas um pouco impressionante, e é ali que está os grandes ensinamentos, foi quando ele realmente se encontra com Jesus. E é ali que a gente começa todo o ensinamento, toda a lição, tanto pela atitude de Dimas quanto a sua situação atual, e principalmente pela sua conversa e contato com Jesus, né? E a gente sabe que o que mais marca na história desses 3 patronos, que foi Paulo de Tarso, Maria de Magdala e Dimas, foi justamente esse encontro com Jesus e essa transformação. Mas, primeiramente, antes de eu falar para vocês o que foi esse encontro de Dimas com Jesus, eu queria fazer uma breve reflexão com vocês. Será que realmente a gente precisa de uma transformação imediata? Será que a gente não pode aguentar o processo dessa purificação? Mas não purificação de tornar santo, mas da gente melhorar cada vez, melhorar cada dia, curar os nossos erros
E será que a gente precisa realmente de um encontro com Jesus para que essa transformação realmente ocorra? E será que o que a gente não tem aqui de ensinamento através das grandes obras, por exemplo, da nossa doutrina, né? Aí pelas obras da codificação espírita, por exemplo, será que a gente não consegue pegar esses ensinamentos, pegar essas reflexões e poder realmente colocar em prática, né? E lembrando que a gente, como espírita, né, ou melhor, espírita da informação, sabemos que não é só necessária a teoria, né? O intelectual. Sabemos que também a prática é muito importante. Tanto para encontro encarnados, também tanto para trabalhar e para continuar nossa vida, tendo uma vida mais plena no plano espiritual. Então, assim, que a gente possa fazer essa reflexão. Será que eu não posso começar agora, realmente me arrependendo do que eu fiz, fazendo por onde, para começar esse processo de melhoria, o que eu chamo de progresso moral, né? A gente constrói essa bagagem, a gente, quando a gente nasce e reencarna, a gente tem uma bagagem moral, como se a gente fosse viajar, quando estivesse no fim da vida. E como a gente quer preencher essa bagagem a partir de agora? Com coisas boas ou com coisas ruins, né? E é claro que a gente vai errar muitas vezes, como erramos em tempos atrás. Mas acaba que a gente, no momento que a gente se arrepende, queira melhorar, a gente quer buscar o progresso, isso já é um caminho muito impressionante. E é justamente isso que marca muito a história de Dimas, né? E o Dimas, ele foi crucificado, na época, uma das formas de condenação mais graves para esses crimes e para essas condenações mais severas, assim, era a crucificação, assim como foi com Jesus. E por coincidência, ele foi crucificado junto com Jesus naquela época, né? Que é aí que marca a história de Dimas para a nossa humanidade, para nossas lembranças do que temos realmente de Dimas, né? E para a gente dar ainda mais uma enfatizada nisso, eu quero continuar com vocês a leitura do livro. Dimas desejou gritar, estremunhado e louco, no justo momento em que o mestre o fitou com sua suavidade. Tomado de honesto arrependimento pelas alucinações praticadas, exorou com agonia e fé: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E aí que ele entra em contato com Jesus, não entra em contato, né? Mas aí que ele tem contato maior com Jesus, ele fala essa famosa frase: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E qual é o ensinamento que a gente consegue tirar desse nosso patrono? Foi o arrependimento. Às vezes a gente quer esperar uma grande transformação em nossa vida, mas o primeiro passo é o arrependimento. E olha que exemplo magnífico que foi Dimas, como um ladrão que praticou diversos crimes e diversas atitudes ruins enquanto encarnado, e claro, no seu momento mais vulnerável, buscou se arrepender. E acaba que quando a gente também está errando bastante, praticando coisas que não são úteis para o nosso progresso moral, a gente se arrepende no nosso momento mais vulnerável, no nosso momento mais aflito. Mas que também a gente possa levar esse ensinamento. Que bom que eu me arrependi. Que bom que Dimas se arrependeu. E que bom que eu me arrependi. Que bom que tal pessoa se arrependeu. Porque isso torna a gente humano, um espírito ainda errante, mas que a gente conseguir progredir com isso. E consegue, além disso, reconhecer o nosso erro e poder, a partir desse arrependimento, buscar. Eu não vou me arrepender e guardar isso para mim. Eu vou me arrepender com o intuito de quê? De poder progredir. O que eu posso fazer a partir de agora? Se eu roubei algo, se eu oportunei alguém, se eu recaí em um vício, o que eu posso fazer a partir de agora? Arrumar ajuda, procurar uma religião, estudar, trabalhar para o bem, né? E pegando um pouco desse ensinamento do nosso amigo Marcelo Leonel, que ele falou sobre Paulo de Tarso, que é o ame, trabalhe, espere e perdoe. Amar a si mesmo, amar o próximo como a si mesmo, trabalhar. Muitos mentores espirituais, como Joana de Ângeles e outros também, tanto encarnados quanto desencarnados, nos falam que a melhor cura, se eu posso assim dizer, para nossas aflições é o trabalho. É o trabalhar, não só você trabalhar sendo um palestrante ou alguém grande da doutrina espírita, mas trabalhar para o bem, a partir de serviços de caridade, trabalhando para o seu progresso, auxiliando a quem, perdoando e esperando. E quando a gente ama, trabalha e perdoa, é necessário que a gente espere. Porque às vezes não vai acontecer de imediato. Muitas vezes não vai acontecer de imediato essa transformação, por assim dizer. Então é necessário que essa espera se torne um processo. Que às vezes, talvez pelo seu erro, pela gravidade, talvez nessa vida não vai ser algo solucionado, mas que a gente pode muito bem trabalhar com amor e com intensidade que a gente vai conseguir.
E continuando essa história de Dimas, né? Havia sinceridade e unção. O arrependimento é muito importante, que é o quê? Não é só você falar da boca para fora. É você sentir que você quer mudar, que você se arrependeu disso. Com sinceridade, com aflição às vezes, mas com esperança. Acho que a palavra perfeita é esperança por querer mudar, por querer sair dessa situação. E continuando, o arrependimento chegava ali na hora extrema. Reconhecia os erros e desejava reabilitação. Anelava por confortar a mãezinha agônica e a noiva humilhada. Mas era tarde. Debatia-se na agonia quando o Rabi, empapado de suor de sangue misturado ao pó, com chagas abertas como flores rubras de bordas rasgadas, e respondeu misericordioso: em verdade vos digo, em verdade te digo hoje, entrarás comigo no paraíso. Essa passagem, essa fala foi de Jesus, né? O Rabi que eles falam é Jesus. E isso me lembra muito o capítulo do Evangelho, quando Jesus fala que meu reino não é deste mundo. Jesus é considerado rei é considerado rei, desculpa. Mas ele fala que ele pode muito bem ser rei, mas que o meu reino não é deste mundo. Ou seja, eu não preciso de um reino material, um reino de posses e grandes fortunas para ser considerado rei. Mas o meu reino é moral. Eu construí isso moralmente, a partir do amor e da bondade. Mas também a gente tem chance de entrar nesse reino. Não é só exclusiva a espíritos mais evoluídos. Mas a gente precisa também ter a mudança ali, a chave, para conseguirmos evoluir e realmente conseguir alcançar o que for necessário para a nossa evolução, né? E para finalizar, é uma passagem muito incrível que a gente tem com Dimas e Jesus, com esse encontro, né? Isso foi muito marcante, essa fala de Jesus, que em verdade vos digo, entrarás comigo no paraíso. Então, Dimas, como talvez um ser e um espírito improvável, pelo que ele praticou enquanto encarnado, ele teve a chance de poder se mudar. Mas não foi alguém que proporcionou essa chance, foi ele que realmente buscou mudar, buscou evoluir no seu momento mais vulnerável, ou às vezes não, né? Então, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui falando com vocês um pouco sobre Dimas e um pouco sobre nossos patronos incríveis e memoráveis para a nossa vida. E que possamos, além de estudarmos e apreciarmos essas histórias, levarmos esses ensinamentos. Tanto esse grande exemplo que é o nosso grande mestre Jesus, e tanto principalmente como esses espíritos que eram improváveis, que eram reprimidos pela sociedade, reprimidos socialmente, que também conseguiram essa transformação e serem referências e exemplos para a nossa purificação, né? Então, é isso. Obrigado. A notícia da ressurreição espalhara alegrias infinitas. Mas os discípulos misóginos não confiavam em seu coração de mulher. Humilde e sozinha resistiu a todas as propostas torpes, condenáveis. E sem recursos trabalhou pela própria manutenção em Magdala. Compreendeu ela que palmilhava agora o solitário e estreito caminho, e caminhava em silêncio pela praia, lembrando a presença do Rabi, desejosa de ali reviver e cultivar no coração lições tão preciosas. Contemplava as ondas mansas, confiando-lhes assim suas meditações. Certo dia alguns leprosos que vinham da Idumeia, cansados e infelizes, buscando a Galileia, Maria juntou-se a eles, pois se sentia isolada. Coragem indefinível empoderou sua alma, e a filha de Magdala contou-lhes a boa nova, pregou aos infortunados
a luz da fé que renova. Sentiram-se jubilosos com as pregações de Maria, que então lembrou-se elevada do que lhe disse o Messias. Maria, vai, sacrifica-te, ama, sempre vai. Necessário é que bebas do meu cálice, tome a tua própria cruz e siga-me. Siga-me, e ela humilde foi, exemplo de transformação maior não há. Aquele destemido coração de mulher rompeu a porta estreita da luz da fé. Certo dia alguns leprosos que vinham da Idumeia, cansados e infelizes, buscando a Galileia, Maria juntou-se a eles, pois se sentia isolada. Coragem indefinível empoderou sua alma, e a filha de Magdala contou-lhes a boa nova, pregou aos infortunados a luz da fé que renova. Sentiram-se jubilosos com as pregações de Maria, que então lembrou-se elevada do que lhe disse o Messias. Maria, vai, sacrifica-te, ama, sempre vai. Necessário é que bebas do meu cálice, tome a tua própria cruz e siga-me. Siga-me, e ela humilde foi, exemplo de transformação maior não há. Aquele destemido coração de mulher rompeu a porta estreita da luz da fé. Maria, vai, sacrifica-te, ama, sempre vai. Necessário é que bebas do meu cálice, tome a tua própria cruz e siga-me. Siga-me, e ela humilde foi, exemplo de transformação maior não há. Aquele destemido coração de mulher rompeu a porta estreita da luz da fé. Muito bonito, né? Uma música que nos toca bastante o coração. Bom, gente, agora para falar de Madalena, na verdade a gente teve um imprevisto, a minha garganta está dando muito, o Gabriel também, a gente não vai falar mais. Então agora é a hora de dinâmica em grupo, então agora vocês vão falar. A gente vai dividir vocês em dois grupos. Eu acho que a gente pode dividir o pessoal daqui e o pessoal de lá, né? Então a gente vai pedir para que vocês façam um pouquinho de barulho, só porque é bem justificado. Então se vocês puderem pegar a cadeira, formar uma rodinha com o pessoal de vocês, todo mundo está com a letra, certo? A gente colocou aí, quem não tiver tem aqui na frente sobrando. E a gente queria que vocês fizessem a leitura, conversassem um pouco entre vocês e no final vocês escolhessem uma pessoa para compartilhar as reflexões, pode ser? Gente, eu sempre fui a pessoa que quando eu via dinâmica ficava mais longe. E agora eu não tenho essa pessoa que faz dinâmica. É triste. A vida faz isso com a gente. Mas ó, não se sintam obrigados. Quem não quiser participar, Jesus está vendo. Quem não quiser participar, não tem problema nenhum. Vamos dividir então? Vamos ajudar vocês. Está vendo? E aí, gostaram?
Desse grupo daqui, quem que vai falar? Ó, são 3 grupos, tá? Tem um grupinho que ficou ali atrás, só Tem um grupo excluído. É um grupo de 3. moços que ficaram ali. Mais lá atrás. Ficaram 3 moços ali. Boa noite a vocês. Boa noite. Vou falar o que eu sei. Agora, qualquer coisa vocês podem. Ali, chega ao microfone, bem perto da boca. Tá. Vou ler um pedacinho aqui. Um pedacinho só. A notícia da ressurreição espalharam em igrejas divididas, mas os discípulos misóginos não confiavam em seu coração de mulher. Humilde e sozinha, resistiu a todas as propostas torpes, condenáveis e sem recursos trabalhou pela própria manutenção guardada. Então, Maria Magdalena. Magdala, por quê? Porque ela vivia na cidade de Magdala. Né? Viu? Você está escutando? Eu vou falar mais perto. Eu não sei o que é ela vivia na cidade de Magdala. E, naquela época, as senhoras, as mulheres que ficavam viúvas, não casavam novamente. E aquelas que não tinham subsistência tinham que se prover de outra maneira. E dizem que ela era muito bonita. Então o que aconteceu? Os homens ficaram tudo de olho nela, mas ela não podia se relacionar com mais ninguém. Então, o que ela fez para uma subsistência? Ela foi ganhar dinheiro fazendo outras coisas, dando amor, carinho, e ali ela começou a conhecer um homem que deu palacete para ela. Naquele palacete fazia festas com comidas e tudo, e ali ela se pervertia e fazia alegria de muitos. Passou-se os anos e ela teve uma companheira que fazia os trabalhos para ela, e essa companheira era uma pessoa que conhecia Jesus. Então, começou a passar para Madalena as palavras de Jesus, dando amor, dando carinho, e ela foi absorvendo tudo aquilo. E com o tempo, o que ela fazia? Fechava o palacete por um tempo e trazia as pessoas doentes de todas as partes da cidade, e ali ela dava sustento, dava roupa, tratava e dava a palavra de Jesus também. Então, um dia ela passeando, lembrou-se que aquele que tanto fez para ela, que tanto ajudou ela, que era Jesus naquela época, tinha um jeito humilde, um jeito bom, e ela não sabia como agradecer aquilo tudo que ela tinha. Ela era só, não tinha ninguém, só procurava com ela para outras coisas. Então o que ela fez? Fechou tudo, saiu da cidade e foi morar numa caverna para tratar dos doentes. Então ela começou a pegar os doentes de febre, os leprosos, que naquela época eles eram afastados do seio dos outros da comunidade, porque aquela doença pegava. E quem tinha aquela doença era sujo, era considerado imundo. Então não poderia nunca chegar perto de um são. E além do mais, eles não podiam falar de Jesus, não podiam falar nada, eles tinham que ficar calados. Eles eram os paras da sociedade. Então ela começou a pegar aquelas pessoas, levou para um ambiente menor que foi chamado o Vale dos Leprosos, e lá começou a fazer caridade. Curava não, fazia cativos,
E o que aconteceu? Devido a tanta caridade, a tanto amor, a tanto carinho, e aí ela foi também isolada, pegou a doença, e com o tempo ela foi para Jesus. E nesse dia que ela subiu para Jesus, eu falo para vocês, foi o que eu falei ali, lembrei comigo, Pegadas na Areia. Pegadas na Areia que diz que ele levou, eu te levei no colo, caminhei com você, te ensinei a vida, e você não sabe que eu estou com você? E foi o que aconteceu com Madalena. Ela só teve o descanso, a maravilha, quando ela encontrou Jesus. E é o que eu desejo a vocês. Lembre-se, com as pegadas, a gente olha para trás, só vê sombra. Quando vê. Então, pensem, Jesus, nosso amigo, nosso companheiro, e lembre-se, a caridade é o dom maior depois do amor de Jesus. Amém. Eu não amo, graças a Deus, não amo. Eu estou ruim, mas amém. Porque eu gosto. E quando a gente gosta, a gente dá muito carinho. É isso que é necessário. Quando tiver alguém necessitando de ouvir, eu ouço. Às vezes eu choro. Mas Deus sabe de todas as coisas. O coração de vocês sejam iluminados, sejam abençoados e tenham muito para dar àqueles que necessitam. Fiquem com Deus. Não ia falar nada, hein? Todo mundo da madeira. Próximo de coisa. Boa noite para todos. Esse é o meu herói. Bom, gente, é o seguinte, eu não tenho mais nada que falar, né? Porque segunda-feira passada a Regina fez um estudo maravilhoso. Eu juro, eu vou dizer para vocês que eu fico quando não lembro nada. Porque afinal de contas, eu já passei dos 15 anos, já sabe como é que é. Mas de qualquer forma, não adianta mais rebuscar a história toda de Madalena, seria para mim redundar num assunto que a maior parte das pessoas conhece, mas a gente ficaria aqui num tema principal, uma parte principal que ela tocou, que é esse sentimento de encontrar Jesus. Quando a gente fala de Jesus, a gente dá um choque assim por dentro, sei lá, né? Apesar de estar longe ainda, né, Maria? Eu não amo, mas amo. Eu amo, mas não amo. Aí é um problema sério, mas são assim. Como diz o poeta, o amor que dessas coisas, claro que Deus não duvida, né? Já curou desenganado, já fechou tantas feridas, e esse é o amor que Jesus reserva para a gente. Mas o que mais me emociona na história de Madalena é exatamente depois de enfrentar tantos obstáculos, né, a vida material em si, de ser aproveitada pelos homens, pelas pessoas em geral, pelos homens. Vamos dar uma deixar para os homens, né? Só o que é ruim, não. Tem várias pessoas em geral. Mas o que mais nos emociona é justamente a capacidade de se redimir. Porque não é fácil depois de você estar envolvido, né? Nós estamos envolvidos com os bens materiais, você abrir mão de tudo para seguir uma ideia, para seguir alguém, né? Porque você ouviu dizer que ele era o Messias. Melhor, Jesus, a gente não deve falar do que ele era. Jesus é.
Jesus não esteve aqui, Jesus está aqui. Porque Ele fala para todos nós que eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Isso é muito importante para a gente refletir, né? Mas o que nos toca, pelo menos a mim, me toca muito, desde o comecinho da minha vida religiosa, vamos dizer assim. Eu sou um discípulo, assim, mas amo, não amo, mas amo. Mas o que me toca nessa história de Madalena é justamente essa capacidade e o exemplo que Jesus nos dá. Porque Jesus acredita em nós, eu não acredito nele, tem certeza que todos nós, ele sabe. Porque a gente tem que passar da fé para a certeza e aprender a saber que Deus existe, que Deus é soberanamente justo e bom, que Jesus está aqui. Eu sei, vamos treinar isso. Então Jesus sabe das nossas capacidades, porque Ele nos conhece antes de nós termos nascido. Então Jesus sabe que aquela Maria de Magdala seria o exemplo da cristandade, exemplo de remissão, daquela pessoa que se redime e reconstrói a sua vida. Tanto que foi para ela, em primeiro lugar, que Ele apareceu. Isso é chocante, emocionante. Não me toques, mulher, porque eu ainda não subi ao Pai. Mas foi a Ele que ela perguntou: vocês roubaram o corpo do meu Senhor? E ela foi correndo encontrar com os discípulos. Eram os discípulos. Mas pode ver que os discípulos, eles disseram: mas você, Jesus, é o meu parceiro, Pedro. João ficou com Jesus até o fim mesmo. Para você que ele vai aparecer, acredito. É o misógino daquele. Misógino. Mas, graças a Deus, eles estão aí redimidos. E, aliás, é uma coisa que a gente vai sempre pensar. A nossa casa espírita leva o nome desses 3 redimidos da história do cristianismo. Paulo, foi bem falado aqui. Dimas, ele não era um bom ladrão, ele era um ladrão, era um ser humano que errou, né? E que Jesus disse para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E a gente lá dentro da doutrina espírita, a gente aprende a entender essa frase de Jesus. E Magdalena, essa redimida maravilhosa, né? Que Jesus aparece para ela em primeiro lugar. E ela, como foi bem falado aqui por nossa companheira Marli, bom, se não ia falar nada, mas essa menina Leone. Então o que acontece? Ela se redime e cuida dos leprosos, né? E é aquela fiel servidora do Cristo. Ela que, aí a gente lembra o meu garoto aqui fala, né? É fã da Joana de Anjos, eu também sou, apesar de que ainda estou ainda ali no primeiro degrau dos ensinamentos dela. Olhar para os invisíveis, agora é uma mensagem para todos nós. Para que nós possamos nos virar ao exemplo de Maria de Magdala e aprender a ver os invisíveis que estão ao nosso lado. Não vou nem falar da família não, porque todo mundo fala da família, eu vou lá na rua, sem julgar. E Maria de Magdala fez isso. Começou a prestar atenção nos invisíveis. E graças a Jesus ela se doou a esses invisíveis. E cuidou, né, Maria? Até que adquiriu a lepra. Naquela época a lepra, hoje em dia é hanseníase. Adquiriu a lepra e veio a desencarnar. Mas tem um livro, eu esqueci o nome agora, um livretozinho que conta um pedacinho dessa história de Magdala. Na hora do seu desencarne, Jesus veio encontrar com ela. Assim como Jesus veio junto com Estevão e Abigail receber Paulo de Tarso. Então a gente vê a capacidade de todo o Espírito tem
puxaram a orelha, eu estava olhando para ela ali, mas vocês não falam. Eu nem queria falar, né? Mas então que a gente possa continuar amando, não amando, mas amando e praticando bem, olhando para os invisíveis, lembrando sempre quando virmos o invisível na rua, lembramos de Madalena, e principalmente de Jesus, e fazer a seguinte pergunta: se Jesus estivesse aqui, como ele agiria? Muito obrigado pela atenção. Desculpe, dirigência, o pessoal da direção, desculpe aí. Depois desses 2 discursos maravilhosos, né? Me enche de orgulho. Agradecemos mais uma vez a presença de vocês, por estarem aqui acompanhando e refletindo, né, primeiramente, acima de tudo. E é isso. Obrigado a todos e nosso amigo Marcelo vai fazer uma... Bom, eu queria também agradecer o carinho, a possibilidade de a gente estar aqui, ainda mais entre 4 amigos para falar sobre esses temas tão importantes, como foi dito muito bem. Está na nossa vida essa possibilidade, né, de redenção, de arrependimento, de transformação, né, que é uma palavra que eu acho que marca muito essas histórias que a gente aprendeu hoje. E é isso, então a gente vai agora para a nossa música final, né, que está aí no panfletinho de vocês, e a gente agradece. Acredito que todo mundo aqui sabe essa música, né? É uma música especial. Vamos lá. bacana que cada um pontuou tão bem em suas falas, um pouquinho que Jesus, Paulo, Dimas, Madalena, entre outros, deixaram pra gente. Mas tudo tem um processo, né? A gente não é de uma hora para outra que a gente consegue chegar no objetivo
planeja lá nosso plano espiritual. Então a gente vai devagarzinho, trabalhando, até chegar lá. Sei que me deixaram lições valiosas para todos nós, que a gente consulta, busca e vai a fundo. Mas no nosso dia a dia, quando a gente vê, põe em prática, não é bem assim. Mas a gente tem que seguir firme, amando, perdoando, esperando e sempre com paciência, que a gente vai chegar lá, com certeza. Agora tem uma mensagem muito especial aí, de 2 dias atrás, aí, numa reunião mediúnica na minha casa, o seu Jaime deixou uma bela mensagem para todos nós, que diz, não vou dar um spoiler não, vou deixar o Marcelo falar aí com vocês. Vamos lá. Estamos com Jesus. Jesus está conosco. Momento de oração é o momento em que os corações se unem, os pensamentos se unem também. E cada um então libera de si os fluidos que tem para ofertar. E então os enviados de Jesus passam a recolher este manancial fluídico para que possam trabalhar em benefício de muitas criaturas. E neste momento, então, muitos que estavam dormindo despertam. Muitos que estavam no escuro conseguem visualizar a luz e caminhar na sua direção. Aqueles que estavam se sentindo enfraquecidos se fortalecem e se unem para erguer as suas mãos e beneficiar outros tantos. Em poucos minutos terrenos, muito acontece na espiritualidade, e não apenas entre os espíritos desencarnados, mas também entre os encarnados, porque neste instante muitos são visitados e tocados em seus corações, em suas dores e em suas aflições, se recompondo, se erguendo, começando outra vez. E quantos momentos de oração já tivemos aqui nesta casa? Quantas vezes unimos-nos em pensamento e em sentimentos em benefício do próximo? Quantos já foram erguidos? Quantos já encontraram o seu caminho? Foram muitos os momentos. São 60 anos. E cada um que aqui se encontra e tantos outros que neste momento aqui não estão, tiveram esta oportunidade de doar um pouco de si, e só por isso nos sentimos felizes e agradecidos, porque isso só foi possível porque Jesus permitiu. Cada um que aqui se encontra e cada um daqueles que trabalham nesta casa, seja qual for a tarefa, a mais simples, todos participam desta construção. Então deem graças a Deus e aproveitem esta oportunidade, porque além do bem que se faz, há a responsabilidade também por aquilo que não foi possível realizar. Não na questão da impossibilidade, mas às vezes do desejo, do pouco desejo ou do pouco esforço. Mas sim, é claro que aquilo que já foi possível é muito louvável. Mas como todos nós já sabemos, já refletimos tantas vezes, estamos encarnados por quê? Vocês já disseram isso tantas vezes. Voltamos à Terra no corpo de carne para quê? Pensem nisto e continuem. Continuem caminhando, que nós também continuamos caminhando daqui juntinhos, todos juntos, sempre juntos. Então, que este momento possa se multiplicar e que nós possamos juntos continuar escrevendo a história desta casa, contando os causos, contando as alegrias, contando as experiências, cada construção, cada modificação. Registrem a história, porque ela já está registrada nas paredes espirituais desta casa. Estaremos sim juntos nas comemorações, mas estamos juntos sempre com as bênçãos de Jesus.
emoções em seu nome e em nome de Deus. Fiquem em paz. Mensagem recebida em reunião de socorro espiritual, no dia 11 de agosto de 2022. Que linda mensagem, né, pessoal? Deu para ver nos olhos de vocês aí a emoção. É bacana da gente encerrar um estudo não, uma palestra, né? Foi uma palestra maravilhosa, uma bela mensagem, um belo ensinamento, umas belas canções. É que possamos sempre se apegar a essas coisas boas que a gente vivencia na Terra e levar o plano espiritual, levar a nossa mente, pôr em prática, hoje e sempre. Vamos fazer a prece de encerramento, agradecer um pouquinho. Querido Jesus, obrigado por estar todos nós aqui em prol do julgamento moral e busca de conhecimento. Agradecemos sempre ao Jaime, um trabalhador muito bom, que possamos aprender com ele e com todos os outros trabalhadores que estão aqui hoje presentes nesse centro, que possamos levar esses ensinamentos a outras pessoas que precisam, que por algum momento não consigam pôr em prática o bem, o amor, a caridade, que Paulo, Dimas e Madalena sempre nos ensinaram que amar, perdoar, esperar e confiar são as palavras instrumentos-chave para tocar essa encarnação e as próximas. Obrigado por estarmos aqui, que possamos em paz partilhar esse momento único, hoje, agora, sempre. Que assim seja. Agora chegou a grande hora de festejar, comer e saborear. Obrigado pela presença de todos. Muito obrigado mesmo. E meus companheiros agradecem. Bora, galera. Fora.